Um bom dia para todo mundo, sempre uma alegria podermos estar aqui juntos, refletindo, meditando sobre o Evangelho de cada dia, este Evangelho que ilumina a nossa mente, que aquece o nosso coração, que faz arder dentro de nós esse desejo de estar sempre nessa disponibilidade de escutar a palavra do Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Deus, que nos alegrais todos os anos com a solenidade da ressurreição do Senhor, concedei-nos pelas festas que celebramos nesta vida chegar às eternas alegrias. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. E hoje nós temos o texto do Evangelho que se encontra em Lucas, capítulo 24, do versículo 13 ao versículo 35, que geralmente é chamado, esse trecho do Evangelho, do caminho de Emaús, e que tem inspirado tantas pessoas, que tem inspirado até mesmo a espiritualidade de muitos grupos e, sem dúvida, tem alimentado muito a vida dos seguidores de Jesus. E este texto do Evangelho, ele tem muitas características importantes para a nossa vida de fé. E gostaríamos de destacar algumas delas, já que não é possível dizer tudo. Esse texto é tão conhecido, mas todas as vezes que nós o ouvimos, nós o meditamos, sempre algo de novo, sempre algo faz o nosso coração arder. Mas destacamos aqui 3 aspectos. Primeiro, aquilo que Lucas nos diz, naquele mesmo dia, o primeiro da semana. Então nós estamos no domingo da Páscoa, nós estamos no dia da ressurreição. Como já tivemos a oportunidade de lembrar, a oitava da Páscoa é justamente essa celebração durante 8 dias de um único acontecimento, que é a vitória de Cristo, a ressurreição de Jesus. Por isso que estamos ouvindo, nesta semana, esses textos que nos narram a experiência da comunidade, que faz essa grande descoberta de que Jesus não está no túmulo, que Jesus está vivo e ressuscitado. Uma outra coisa que podemos destacar é que esses discípulos, 2 discípulos, não se diz quem são eles, certamente não são do grupo mais restrito que nós geralmente falamos, o grupo dos 11 discípulos, porque Jesus tinha constituído 12, porém Judas já estava fora. E naquele momento estão apenas os 11 discípulos. E esses 2 que estão a caminho de Emaús não fazem parte desse grupo, e isso é evidente porque no versículo 34 diz que quando eles voltaram para Jerusalém, eles confirmaram, realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. E a quem eles dizem isso? Dizem porque naquela mesma hora se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. Então, eles não fazem parte desse grupo. Porém, a experiência do caminho de Emaús é uma experiência como um desafio também para todos os cristãos ao longo da história do cristianismo.
porque é um caminho do encontro com o Senhor, esse encontro precedido, né, pelo anúncio da palavra e confirmado pela fração do pão, isto é, pela Eucaristia. Então, nós temos esses aspectos muito evidenciados nesse texto do Evangelho de hoje, isto é, a palavra e a Eucaristia. E aqui nós temos a estrutura fundamental da celebração do mistério pascal, que acontece a cada missa que nós celebramos. Isto é, a primeira parte, nós chamamos a liturgia da palavra, e, portanto, a primeira parte do texto é uma belíssima liturgia da palavra. Isto é, Jesus vai fazendo a leitura, né, de toda a Escritura, por isso que aqui diz que ele, começando, né, por Moisés e os profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Então vejam que na celebração da Eucaristia, nós também fazemos a leitura das Escrituras. Mas aqui se diz que tudo aquilo que dizia respeito a ele, a Jesus. Por isso que a leitura da Escritura que nós fazemos nos leva para o ponto mais alto, que é o Evangelho. Na liturgia da palavra, na liturgia da palavra também da missa, nós temos essa dinâmica, né? Fazemos leituras, né, de textos da Escritura, né? Geralmente no domingo nós temos o Antigo Testamento, o Salmo e uma leitura do Novo Testamento, e o ponto mais alto é a leitura do Evangelho. Então é essa dinâmica que Jesus utilizou. Então ele fazia a leitura da Escritura, explicava a Escritura em tudo aquilo que dizia respeito a ele, ou seja, a Escritura do Antigo Testamento como apontando para Jesus. Por isso que na nossa liturgia, essa primeira parte é justamente a leitura da Escritura, tendo em vista o Evangelho, né, que é a proclamação de Jesus morto e ressuscitado. Então, ele vai ali no caminho, né, nesse caminho, fazendo essa explicação aos discípulos, que mais tarde os discípulos dirão que estava aquecendo o coração. E quando eles chegam ali onde eles iam ficar, né, na casa, Jesus faz de conta que vai passar adiante e eles convidam Jesus para que entre. Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. É muito bonita essa expressão. Jesus entrou para ficar com eles. Então, como é que Jesus fica com eles? Qual é a garantia da presença de Jesus entre eles e com eles? Então, vem agora naquilo que Jesus faz. Isto é, sentou-se à mesa, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. E é nesse gesto da fração do pão, do partir do pão, é o rito eucarístico, né, porque nós temos aqui os verbos que são nucleares na celebração da Eucaristia. Né, está à mesa, tomar o pão, abençoar, partir e entregar. Então são os 4 gestos que constituem o rito eucarístico. Tomou o pão. Tomou o pão para nós é a preparação, é aquilo que nós chamamos a preparação das ofertas. Abençoou, deu graças, isto é, a oração eucarística, todo momento, né, que começa com o prefácio, né, o Senhor esteja convosco, e assim por diante, até o por Cristo, com Cristo, em Cristo, essa belíssima, né, e longa oração de bênção, oração de ação de graças, como diz aqui no próprio texto, abençoou, deu graças, partiu. Partiu é aquele momento que o sacerdote, né, toma a hóstia e a comunidade entoa o Cordeiro de Deus. Então, quando se parte a hóstia, esse gesto é importantíssimo na celebração da Eucaristia, porque indica a própria morte de Jesus, né? O partir, né? A entrega, né? E, portanto, é um gesto muito significativo que deu nome à Eucaristia já nos primeiros séculos. Nós vemos aí nos Atos dos Apóstolos
que eram assíduos ao ensinamento dos apóstolos, e a fração do pão. Então, fração do pão foi o primeiro nome praticamente dado à Eucaristia, por causa desse gesto, que é um gesto nuclear na celebração, partir o pão. E o outro gesto é entregar, e distribuía, e entregava. E, portanto, foram os gestos que Jesus fez na Quinta-feira Santa, e poderíamos assim dizer, foram os últimos gestos que Jesus fez com os discípulos antes da sua morte, e, portanto, agora é o primeiro gesto que ele vai fazer depois da sua ressurreição. Então, a instituição da Eucaristia e a confirmação dessa instituição. Vejam que, como nós lembrávamos, Jesus entrou para ficar com eles. E, de fato, Jesus ficou conosco. Jesus fica conosco. Jesus permanece conosco. Esse pedido dos discípulos é o pedido que a igreja faz constantemente e que o pedido é atendido. O Senhor fica conosco, permanece conosco na Eucaristia. E, portanto, eles abrem os olhos e percebem que Jesus é que caminhava com eles. E é muito interessante também essa afirmação que eles fazem, um outro aspecto que eu gostaria de destacar. Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho, nos explicava as Escrituras? Porém, aqui, quando nós analisamos o texto grego, é possível também traduzir o quando por como. Então, não estava ardendo o nosso coração como ele nos explicava pelo caminho e nos falava as Escrituras? Então, não é só o momento em que Jesus falava das Escrituras, mas o modo como ele lia as Escrituras. Porque já foi dito antes, tudo o que dizia a respeito a ele. Então, há essa relação muito íntima, entre as promessas do Antigo Testamento e a missão de Jesus, que é a realização dessas promessas que nós encontramos na Escritura. Então, vejam que um texto muito bonito, muito rico, com tantas coisas a dizer, mas aqui nós destacamos, Jesus que interpreta a Escritura, porque ele é a palavra. Essa Escritura interpretada num momento muito especial da comunidade, que é a liturgia. Por isso que num documento, a exortação pós-sinodal do Sínodo da Palavra, Bento XVI, Verbum Domini, esse belíssimo documento, ele vai afirmar isso, que a liturgia é o lugar por excelência da proclamação da palavra. Por quê? Porque ali nós não temos só a palavra, mas nós temos a palavra que se faz carne, se faz alimento. Então, a revelação alcança o seu ponto máximo. Por isso que eles reconhecem Jesus. Eles têm o coração que arde, mas a confirmação é quando Jesus parte o pão. Isto é, o anúncio da palavra é fundamental, o anúncio da palavra torna presente Jesus entre nós, mas é a Eucaristia que coroa, que confirma, que ratifica, de fato, a sua presença entre nós. Então, nós não podemos pensar uma comunidade de discípulos de Jesus, uma comunidade das testemunhas do ressuscitado, que não tem a Eucaristia, que tem só a palavra. A palavra é importantíssima, sem dúvida, mas a palavra se fez carne. E, portanto, esse fazer-se carne, a encarnação, o Verbo de Deus no seio da Virgem Maria, mas o Verbo de Deus que institui a sua presença ao partir o pão, ao entregar este pão partido, que é o seu próprio corpo. Então, que cresçamos nesse amor à palavra de Deus, que deixemos que essa palavra faça arder o nosso coração, mas também cresçamos no amor a essa presença real de Jesus na Eucaristia, porque é a garantia de que Ele está conosco, que Ele entrou na nossa casa para permanecer conosco. E não só na nossa casa, no nosso coração, porque depois os discípulos voltam e vão justamente anunciar essa experiência. Então, que desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom dia para todos e até amanhã, se Deus quiser.